Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Filipeto e no vídeo de hoje eu vou demonstrar a entrega técnica completa desse Iveco S-Way. Vamos lá? Como base para a entrega técnica, eu vou utilizar o checklist que foi desenvolvido para a entrega técnica do S-Way. O kit de bordo do S-Way é composto por cabo do ABS, o cabo elétrico da carreta, pino de reboque, macaco hidráulico, as ferramentas de roda, triângulo e mais a bolsa para armazená-los. O kit de porta-luvas é composto pelos manuais, manual de uso e manutenção, manual de garantia, manual do sistema multimídia, manual do sistema de climatização e manual do tacógrafo. O kit de segurança é composto pelas chaves reservas, code card, que compõe o código eletrônico e o código mecânico para a confecção de uma nova chave do veículo e cartão-senha do aparelho de som. O manual de uso e manutenção deve ficar disponível no interior da cabine para auxiliar o motorista em algumas dúvidas que surgirem. Por exemplo, o óleo do motor, ele é abastecido com troca de filtro, 30 litros, Urânia LD9. É um óleo semissintético para motores 10W40 API CK4. Outro exemplo é o sistema de arrefecimento, 44 litros, Petronas Coolant Up. As manutenções programadas podem ser visualizadas pelo manual de uso e manutenção, como também nós podemos utilizar o QR Code disponível no nosso checklist para acessar o link e selecionar a missão do veículo. Utilizando o QR Code, eu consigo acessar o link e agora eu consigo selecionar o plano de manutenção. Aqui na configuração da carreta, eu posso colocar, por exemplo, vou colocar uma Vanderleia. Configurações do eixo, eu vou colocar, esse é o nosso caminhão, é 6x2. Distância percorrida por ano, vou colocar 150.000 km. Condição da via, vou colocar regular. Condição da topografia, eu vou colocar predominantemente plana. Condições de tráfego, vou colocar rodovia expressa. Fator de transporte, peso bruto total, eu vou colocar 100%. Vai carregado e volta carregado. Condições ambientais, presença de pó de poeira, eu vou colocar que sim, existe presença de pó. Dando um exemplo, tá pessoal? Utilização de PTO, que é a tomada de força, vou colocar não. E agora eu coloco executar e aqui eu tenho o meu plano de manutenção. O plano de manutenção desse S-Way, com a configuração que eu coloquei, ele tem um padrão com revisões a cada 45.000 km, recomendado a troca do filtro de ar em todas as revisões. Ou seja, esse veículo deve ser executado as revisões a cada 45.000 km e em todas as manutenções é feito a troca do filtro de ar. É importante ressaltar a troca do pré-filtro de combustível a cada 10.000 km ou 15 em 15.000 km, de acordo com a missão do veículo. A garantia do S-Way é de 2 anos, sendo o primeiro ano garantia total do veículo e o segundo ano de trem de força, limitado a 250.000 km, o que ocorrer primeiro. A garantia cobre defeitos de fabricação, montagens ou materiais. A garantia não cobre defeitos provocados por acidentes, imperícia ou uso de veículo fora do que foi projetado. As condições de garantia estão vinculadas às manutenções preventivas, as quais não podem ultrapassar mais do que 1.000 km da revisão. E todas as manutenções devem ser executadas nas concessionárias da rede Iveco. Aqui na parte frontal podemos falar sobre o design. O design do S-Way, ele não é só por questões de estética, mas também por ser funcional. Tá? Toda a aerodinâmica desse caminhão foi levada em consideração em túnel de vento para poder gerar menor consumo de combustível, gerar melhor eficiência do veículo quando em rodovias. Tá? Nós temos o retrovisor também para ponto cego na parte frontal do veículo para ajudar o motorista. A cabine é conceito célula de sobrevivência para gerar melhor segurança para as pessoas que estiverem ao veículo, tanto o motorista como os passageiros. Aqui na parte frontal temos agora no S-Way uma plataforma para manutenção do para-brisa. Essa plataforma, pessoal, ela pode ser acessada por uma pessoa, tá? Ela não deve ser acessada por 2 pessoas e eu posso caminhar para fazer as manutenções no para-brisa. Outro detalhe para utilizar a plataforma é que ele tem 2 pontos aqui na grade. A grade desse caminhão ela não abre mais puxando. Então você tem 2 pontos que você pode apoiar para poder subir na plataforma com toda a segurança.
Com a plataforma aberta, podemos ter acesso ao ponto de ancoragem do pino de reboque aqui embaixo. Vamos fechar. Agora vamos falar aqui sobre o farol. O farol do S-Way, ele é full LED. Aqui nós temos farol alto, farol baixo, farol de neblina e o DRL. A função DRL também faz a função de luz de direção. O para-choque do S-Way é tripartido. A função do tripartido é para poder reduzir o custo de manutenção de uma eventual avaria. Para abrir a grade frontal, eu tenho duas travas, lado direito e lado esquerdo. E a grade fica sustentada por dois amortecedores. Aqui na parte interna, podemos visualizar os itens de manutenções diárias. Aqui nós temos o nosso sistema de arrefecimento, nosso nível máximo e mínimo, sempre trabalhar com o S-Way dentro do nível. E aqui nós temos aditivo que é o orgânico, Petronas. Aqui nós temos a vareta do nível de óleo, onde eu consigo conferir também o nível do óleo de motor, levando em consideração, sempre que for conferir o nível, o motor tem que estar parado pelo menos em 10 minutos, para poder conseguir conferir o nível na vareta. Além da vareta, é possível também conferir o nível de óleo lá no painel. E lá no painel, quando você liga a chave, ele te dá o nível, e após funcionar o motor e desligar o motor novamente, você tem que aguardar pelo menos 15 minutos para você conseguir conferir o nível lá no painel. Aqui nós temos o reservatório do limpador de para-brisa, e aqui ele também indica o nível máximo. Do lado passageiro, pessoal, podemos falar sobre o retrovisor. O retrovisor do S-Way é rebatível, regulagens elétricas e desembaçador. E aqui em cima temos o retrovisor de manobra de ponto cego. A porta do passageiro, pessoal, fica trancada. Ao destrancar o S-Way, eu clico uma vez, a porta do motorista é destrancada, mas a do passageiro não. Então eu tenho que fazer 2 toques contínuos na chave para me abrir a porta do passageiro. Então, uma vez, 2 vezes. A porta do S-Way é aberta. Aqui eu tenho acesso à abertura remota da escotilha, pelo cabo de aço, e aqui a gente tem acesso às ferramentas do S-Way. Suspensão dianteira com molas parabólicas, mancais Silent Blocks isento de lubrificações, amortecedor de duplo estágio e barra estabilizadora, freios com regulagens automáticas, sistema ABS, eixo dianteiro para 7 toneladas técnico e legal 6 toneladas. Cubo banhado a óleo, aumentando muito a vida útil dos rolamentos. Manga de eixo com lubrificação e sistema de freio também, canhão com lubrificação. Pneu 295 por 80, aro 22,5, pressão de trabalho por volta de 115 PSI, de acordo com o manual. Agora vamos fazer o basculamento de cabine. Para solicitar o basculamento, o caminhão tem que estar manetado. Eu coloco a chave de ignição no slot, ligo a ignição, solicito o basculamento. Ele aparece para mim, solicitação de rebatimento de cabine. Pessoal, para o basculamento, eu deixei a ignição ligada, por isso que o DRL está aceso e a chave está comigo, porque nós vamos fazer o funcionamento do caminhão pela partida. Aqui eu vou abrir a grade frontal, para me dar acesso ao meu controle. Retiro o controle e agora eu posso fazer o basculamento. Confiro se a altura do local que eu estou é possível fazer o basculamento e a parte frontal também, se eu tenho espaço para a cabine. Ao executar o basculamento, nunca faça mais do que 2 basculamentos consecutivos, sem funcionar o motor. Lembrando que o basculamento do S-Way, ele é hidráulico e elétrico. Sempre que for executar o basculamento, faça o basculamento completo. Nunca faça um basculamento pela metade. Sempre deixe ele totalmente basculado. Aqui no nosso controle, nós temos um imã e eu consigo colocar ele na porta. Esse é um S-Way 480, sendo assim o nosso motor é um Cursor 13 de 480 cavalos, 2.450 Nm de torque. Motor com tecnologia de injeção como reio e turbo de geometria variável eletrônico, que é um EVGT.
Aqui, para a gente fazer a partida remota do motor, eu posso fazer ele aqui por baixo. E funcionar, aumentar a aceleração, diminuir a aceleração e apagar o motor. Falando de manutenções semanais, nós temos aqui o filtro separador de água com visor translúcido para eu fazer a drenagem de possível umidade no nosso sistema de alimentação de combustível. Outro ponto aqui de manutenção semanal é o nosso sistema de direção hidráulica e também eu confiro se tem algum tipo de vazamento pneumático ou vazamento hidráulico. Aqui na plaquetinha eu consigo visualizar motor abastecido de fábrica com óleo lubrificante semissintético Petronas Urânia LD9 SAE 10W40 API CK4. Nunca misture outro tipo de óleo, por exemplo, sintético com semissintético ou mineral. Esse motor Cursor 13, Euro 6, ele trabalha com óleo semissintético SAE 10W40 API CK4. Equipando também o S-Way, temos a transmissão Traxxon TX de 12 velocidades. Ela tem Direct Drive e a função Eco Roll. E agora vamos retornar à cabine. Agora eu vou colocar ela aqui de novo. Aqui está nosso reservatório do Arla. Nós temos aqui uma capacidade para 80 litros. O Arla que a gente utiliza no Euro 6 é o mesmo produto que eu utilizava no Euro 5, então é o mesmo Arla. Característica do Euro 5 para Euro 6, nós tivemos algumas mudanças. Por exemplo, nosso sistema de pós-tratamento, hoje ele é mais completo, ele é uma evolução, por isso nós temos hoje no S-Way a versão High SCR. Na linha Euro 5 nós tínhamos só o SCR, aqui já é a versão High SCR, ok? Tanque de combustível do S-Way, ele vem equipado com tanque em alumínio e a capacidade desse aqui, por ter o entre-eixo 3.500, ele tem 620 litros, porque a bateria é uma bateria na horizontal, então é uma bateria de plataforma, tá? Então a bateria ela pode vir tanto na plataforma como também na vertical. Se esse caminhão ele tivesse com a bateria na vertical, nós teríamos um tanque de 470 litros, tá? O óleo diesel é o mesmo óleo diesel que a gente usa na versão Euro 5, óleo diesel também S10 com baixo teor de enxofre. E aqui embaixo nós temos o registro para ligar o tanque principal ao tanque reserva. Lembrando que o tanque reserva tem 220 litros para esse entre-eixo de 3.500. Eixo traseiro é um Meritor 18X, com a relação final 308/1 e como opcional 285/1. Um detalhe aqui é que nós não temos lubrificação no eixo cardan. O eixo cardan é for life. Quinta roda Just, e aqui está o nosso ponto para desacoplamento do semi-reboque. Suspensão traseira com molas semi-elípticas e balancim entre as suspensões. Aqui na parte de trás, vou falar do suporte de paralamas e de lanternas. O suporte ele é feito em material tecnológico, onde ele é mais leve e mais resistente. A lanterna do S é em Full LED, onde nós temos luz de ré, luz de direção, luz de farolete e luz de neblina. E a outra função muito interessante que traz o S-Way é a função de cheque de luz, onde você pressiona por 2 segundos e aciona todas as luzes do S-Way. Ao pressionar novamente por mais do que 2 segundos, a função é encerrada. Tanque reserva, 220 litros, também em alumínio. Aqui nós temos a chave geral e aqui a escada para a plataforma. O S-Way é equipado com 2 baterias na horizontal, cada bateria capacidade de 12 volts, tecnologia EFB e 225 ampere cada uma. Somando as duas, nós temos 24 volts. Outro detalhe do S-Way é o sensor de bateria inteligente, que é o sensor IBS, ok? Com o sensor IBS, eu consigo visualizar lá no painel como está o estado de carga das baterias. Nosso sistema de filtro de ar, de alimentação do motor. E aqui
o acesso à escotilha, também com cabo de aço remoto. Começando aqui na parte interna, vamos falar sobre o banco. O banco do Westway, ele pode vir em couro, como opcional, ou em tecido. O banco do motorista tem suspensão pneumática, com regulagem de altura, são 7 configurações de altura. Aqui nós temos o amortecedor para controlar a suspensão pneumática. Aqui nós temos as regulagens lombares do encosto. Aqui o primeiro é o nosso controle lombar inferior. Aqui nós temos o controle lombar superior. E aqui nós temos o controle lateral do encosto. Lembrando também que o banco do Westway vem com o cinto de segurança integrado em sua estrutura. Lembrando também que o banco do passageiro é fixo e o assento é tipo cinema. Aqui no Westway temos vários porta-objetos espalhados na cabine. Porta do lado do motorista, na porta do lado do passageiro. Temos aqui no painel central também bastante porta-objetos, temos porta-luva, temos aqui porta-objeto no painel superior disponível, temos também porta-objetos aqui nas duas laterais superiores do teto. E além dos porta-objetos, nós temos aqui 2 maleiros com chaves exclusivas, tá? Então temos um maleiro do lado do motorista e maleiro do lado do passageiro. Além dos 2 maleiros, temos um maleiro também central. Já o maleiro central ele não utiliza chave. Lembrando também que nós temos iluminação dedicada em cada maleiro. Aqui no Westway temos também a geladeira, muito útil para o nosso dia a dia, bem próximo que é o motorista. E aqui a gente aciona ou desaciona a geladeira. Então acionada ela fica com a luzinha vermelha, desacionado basta ela ficar desligada. Temos a nossa cama, a cama principal. Tem opcional também da cama beliche, nesse caso nós não estamos com ela é opcional. Aqui no compartimento de camas nós temos o controle, né, que controla, por exemplo, multimídia, som, volume do multimídia, temos abertura de janela, podemos também controlar a iluminação e também a abertura de tranca das portas. Temos ponto de carregamento, né, de aparelhos celular, enfim, de USB no lado do passageiro, e no lado do motorista nós temos um ponto de 12 volts também para poder utilizar em algum equipamento eletrodoméstico. Vamos falar agora sobre os controles que nós temos aqui na porta. Controle de trava elétrica, lembrando que o Westway não tem trava mecânica, somente a trava elétrica. O controle dos 2 vidros, o controle de regulagem dos retrovisores, todos eles, né, o principal e o secundário. Basta eu clicar nele e eu visualizo no meu painel qual retrovisor eu vou regular, e aqui em cima eu tenho o meu joystick para fazer a regulagem do retrovisor. Além disso, nós temos aqui também o acionamento do desembaçador de todos os retrovisores. Nós temos na chave do Westway a parte mecânica, né? É uma chave canivete, super legal. Da parte mecânica da chave eu consigo abrir a porta, tá? A porta do lado do motorista, é a única que eu vou utilizar a parte mecânica da chave. Na chave aqui nós temos abertura e travamento de portas, né? Abertura e travamento de portas, e temos aqui o nosso check de luz também. Então clicou por 2 segundos, igual nós fizemos na traseira do caminhão. A gente consegue fazer o check de luz. Um outro detalhe aqui na chave do Westway é que hoje eu coloco ela num slot, então ela é codificada e eu tenho que colocar ela no slot. Então aqui, ó, coloco ela no slot. Agora eu posso acionar o botãozinho. Então tá aqui, Engine Start. Aqui ele mostra para mim, ó, em verde, que ele leu a chave. Então realmente é a chave desse veículo. Se eu tirar a chave, olha, vocês podem perceber que ela fica em vermelho, tá? Então agora eu vou colocar novamente a chave. Então ótimo, tudo certo agora com a chave do Westway. Agora eu vou falar do painel central, mas daqui a pouco eu falo de multimídia e de ar-condicionado. Então vamos fazer um overview aqui dos botões. Primeiro aqui, nós temos aqui o Hill Holder. O Hill Holder é o nosso auxiliar de partida em rampa. Então quando eu vou fazer uma partida em rampa, ele mantém o veículo parado, né? Ele aciona os freios do cavalo e do semi-reboque, né? Quando acoplado, para você fazer uma partida sem deixar o caminhão voltar para trás, sem deixar o Westway voltar para trás.
Detalhe do Hill Holder é o seguinte, eu aciono ele, então quando ele está acionado, ele está mostrando para mim com essa iluminação em amarelo, tá? Então nessa posição ele está acionado. Com o Hill Holder ativo, ele leva em consideração se você está no plano, então se estiver no plano, né, uma inclinação de até 1,5% de inclinação, ele não faz o acionamento, porque ele percebe que o caminhão está no plano. Segundo ponto é que ele aciona o freio por volta de 2 a 3 segundos. Então, lembrem-se, acionou o Hill Holder, está com o pé no freio, ao tirar o pé do freio já pode acionar o acelerador, porque ele trabalha sob drive demanda. Então, quando ele percebe que eu dei aceleração no motor, ele já faz o desacionamento, ele já desaplica o sistema de freio. Então você consegue fazer a partida do veículo de forma bem simples, bem tranquila mesmo com o caminhão. É só importante não esquecer, né? Tirou o pé do freio e ficar aguardando o caminhão liberar o freio, isso não é o ideal, tá? Então o ideal é realmente, com o Hill Holder, acionou, estava com o pé no freio, já pode fazer a partida, que o sistema percebe esse momento de torque, né? De drive demanda, e aí ele já libera o sistema de freio para você fazer a partida com o veículo, ok? E aqui eu desacionei ele agora. Aqui à direita nós temos a buzina elétrica, nessa posição buzina elétrica, virado para baixo a buzina pneumática. Aqui embaixo nós temos o nosso PTO, que é a nossa tomada de força, o acionamento da tomada de força, ele aumenta, né, a aceleração do motor. Aqui nós temos a nossa iluminação de alerta, né? E aqui nós temos o modo Eco. Lembrando que o S-Way, ele sempre vem com o modo Eco acionado. Então na hora que eu faço, que eu dou partida no motor, né? Liguei a ignição e dei partida no motor, o modo Eco ele já entra automaticamente. A partir daí, em operação, se eu quiser liberar o Eco, eu tenho que acionar ele, e aí ele mostra para mim no painel que eu estou desacionando o Eco. Então, em algum motivo, se eu precisar desacionar o Eco, eu posso, basta eu clicar ele aqui, eu consigo visualizar no painel o desacionamento dele acontecendo. Lembrando que fez key off, fez key on novamente, o modo Eco ele volta a ficar ativo. E aqui do lado do modo Eco, nós temos a função LDWS. Esse interruptor que nós temos aqui, né, o botãozinho que eu aciono e desaciono com o indicador amarelo, ele me indica que eu estou desacionando o LDWS. Lembrando que o LDWS é a nossa função que monitora as mudanças de faixa. Então ele monitora a faixa de rodagem do S-Way, e caso eu ultrapasse, né, uma faixa ou outra sem fazer indicação, o sistema vai fazer um alerta sonoro. E agora eu tenho o sistema LDWS ativo, monitorando o veículo acima de 55 km por hora, ok? Agora vamos falar sobre o multimídia. Então aqui eu aciono o multimídia, ele aparece para mim que eu aceito, e ok, então tem aqui a minha tela do multimídia normal. Aqui nós temos AM, FM, vou manter ele em FM, aqui a gente pode mudar a estação, voltar a estação, aqui eu consigo colocar a sintonia também, posso, né, clicar direto aqui, né, 102, por exemplo, 1.9, né, então ok, eu já vou direto para a estação que eu solicitei. Aqui eu posso colocar para poder procurar, né, então eu procuro, né, qual que é a frequência que eu quero, se eu quero canal alfa, qual que é a qualidade que eu quero, tá? Enfim, vamos voltar aqui. Aqui nós temos aqui o nosso áudio, que eu posso mudar, né? Todas as minhas equalizador, ajustar o volume com velocidade, como posso colocar ele em off, né? Ou opção 1, 2 ou 3, né? Que é o mais alto. Vou manter aqui em 1, intensidade, posso colocar ligar e desligar, que aquele, né? O nosso load, execução automática também, posso colocar em on ou off, né? Quando eu fizer a projeção, quando eu fizer a ligação em USB, né? Então ele vai automaticamente, já passa, né, a mídia, né, que eu colocar aqui. Vamos lá, vamos sair aqui agora. Aqui eu tenho as minhas mídias, né, então nesse caso eu ainda não tenho nenhum dispositivo multimídia aqui acionado. Se eu tivesse com um pendrive, ou se eu tivesse com Bluetooth, ou qualquer outro dispositivo que eu tivesse ligado nele aqui, ele já mostraria para mim na mídia, quais são as mídias disponíveis para mim. Aqui é o nosso rádio, aqui nós temos os nossos aplicativos, lembrando que esses aplicativos que eu tenho aqui são os mesmos aplicativos que ficam disponíveis aqui na parte de baixo, tá? Então, por exemplo, aqui os aplicativos que eu tenho são os mesmos aplicativos que fica disponível aqui para mim. Aqui eu tenho o telefone, daqui a pouco a gente fala sobre. Aqui a gente entra na bússola, que ele me mostra qual que é a posição que eu estou trafegando com o caminhão.
Aqui eu tenho um ícone de veículo, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele aqui também. Vamos fazer primeiro aqui agora o pareamento do telefone por Bluetooth. Clico aqui no ícone do telefone, ele mostra para mim que nenhum telefone conectado. Ok, ir para definições para emparelhar. Então vem em definições, ele aparece que não tem nenhum, eu coloco aqui adicionar dispositivos. Então eu clico aqui, ó, iniciar procedimento de emparelhamento, e aqui ele me mostra um PIN. Então ótimo, agora eu vou encontrar, né, o multimídia no meu aparelho smartphone. Então eu venho aqui no aparelho, e aqui agora, ó, um Connect Iveco Bluetooth, eu clico nele, ele aparece para mim o código, então o PIN 958693, 958693, coloco parear, coloco em sim, emparelhamento com Garmin bem sucedido, definir como favorito, aqui eu vou colocar como sim, pronto, agora o meu telefone já está pareado com o multimídia do Esri, ok? E depois de conectado o Bluetooth eu consigo, né, fazer todas as funções por Bluetooth que eu tenho, consigo utilizar aqui no multimídia. Agora vamos fazer a projeção do smartphone. Para fazer a projeção é importante lembrar o seguinte, é necessário o cabo de dados do próprio aparelho que nós vamos conectar, ok? Nesse caso aqui eu vou utilizar um iPhone, então eu plugo no aparelho, ótimo. E agora eu plugo aqui no USB para fazer a projeção. Ele aparece aqui agora para mim, ó, já aparece para mim Apple CarPlay. Aqui dentro do Apple CarPlay já é possível, por exemplo, eu já entro aqui, eu já tenho um mapa aqui mostrando para mim onde eu estou. Mas o que mais que nós temos com projeção, né? Então eu clico aqui nos ícones, consigo visualizar vários pontos aqui. Por exemplo, aplicativos aqui de telefone, música, mapa, músicas, também mensagens, WhatsApp, Zoom, Deezer, Teams, Waze, Google Maps, todo aplicativo que de alguma forma ele pode colaborar, né, no meu dia a dia operacional aqui dentro do Esri, eu consigo fazer a projeção. Isso é um ponto positivo. Agora, o WhatsApp, por exemplo, eu consigo visualizar mensagens no WhatsApp, eu consigo que o próprio multimídia também, na projeção, ele faça a leitura da mensagem também. Então isso é um ponto positivo também. Eu consigo também mandar mensagens, por exemplo, utilizando aqui o volante, né, que daqui a pouquinho nós vamos falar dele. Mas é importante lembrar que projeção sempre eu estarei fazendo a conexão com o cabo principal, o cabo de dados móveis do telefone, ok? Continuando aqui no multimídia, vamos falar agora sobre a função veículo do multimídia. Aqui na função veículo, nós temos estilo de condução, Iveco No Stop, HAS, que é assistência remota, e também a atualização over the air, que é o OTA. Vamos falar um por um aqui agora. Lembrando que essas mesmas funções nós temos também no aplicativo EasyWay, tá? Vamos fazer o seguinte, nesse volantinho, que é o ícone de volante, né, que ele me dá a função, por exemplo, de estilo de condução. Aqui no estilo de condução, eu posso ver, por exemplo, eu estou na função A e eu tenho a função B. Na função A é quando eu estou com o caminhão, que eu estou rodando com o caminhão, tá? E eu consigo visualizar tudo aquilo. Já a função B, eu posso resetar ela, né? Iniciar novamente a viagem de acordo com o que eu preciso. Basta eu clicar nesse botãozinho azul. Não vou fazer agora para a gente visualizar a pontuação que nós temos aqui. Então, primeiro aqui, por exemplo, combustível. Eu posso clicar em combustível, eu tenho várias informações. Por exemplo, de aceleração, qual que é a minha pontuação agora? 92. Qual que é a minha pontuação utilizando o uso do motor? 100%. Por exemplo, aceleração, eu tenho inércia, eu tenho parada, eu tenho desaceleração, eu tenho aceleração. Então tem vários pontos aqui que eu consigo visualizar, né, toda a minha pontuação do meu dia a dia. Vamos voltar aqui para o veículo, pneus, direção segura, combustível, então aceleração, aqui, ó, veículo, pneus, é isso aí que eu volto aqui, tá? Então que são as informações que eu tenho. Lembrando que o A, então, toda vez que eu desligar o caminhão, ele zera, tá? Então eu liguei o caminhão, rodei com o caminhão, ele vai zerar e não aparece para mim, vai aparecer para mim os dados de acordo com aquela viagem que eu estiver fazendo naquele momento. Aqui eu tenho a função A também, que é essa estrelinha aqui, ó, clicando aqui no A,
eu tenho as funções que eu consigo visualizar, por exemplo, a minha última viagem, que dia que ela iniciou, né? Então, a partir do momento que ela iniciou, final dela, a minha pontuação básica, tá? Informações de combustível, tem todos esses pontos que eu consigo ir visualizando ela aqui. Aqui aparece nenhum evento a relatar e nenhum evento a relatar. Lembrando que esse caminhão não rodou ainda, né? Ele é novinho. Então aqui você vai conseguir ter todos os pontos aqui nessa estrelinha. No A eu não consigo resetar, igual eu comentei com vocês, né? Fica informação para mim da viagem que eu estou rodando com o caminhão. Já no B, tá? Como eu já falei com vocês aqui, então agora eu posso resetar. Então eu vou clicar em azul, tá? E aí ele aparece para mim, redefinir a viagem, realmente eu quero redefinir essa viagem, então eu posso colocar assim, e aí ele vai zerar toda a pontuação para mim. A partir desse momento, à medida que eu rodar com o caminhão agora, eu começo a zerar uma nova pontuação para mim em B, tá? Vamos voltar aqui então, estilo de condução. Aqui no Iveco Non-Stop, que é o nosso Iveco sem parar, então clico nele. Aqui eu posso iniciar, né, uma assistência sem parar. Esse acionamento eu posso fazer de 3 formas. Eu posso utilizar, né, o meu multimídia, por aqui, né? Eu posso utilizar o aplicativo também, no mesmo ícone, nós vamos ver daqui a pouquinho. Eu também posso ligar no 0800. Vamos fazer aqui pelo multimídia, rapidamente, para a gente visualizar. Então aqui ele tem para mim aqui, ó, pedido de assistência. Então se eu quero, né, iniciar uma assistência, eu clico em iniciar. Ele mostra para mim, ó, para processar a solicitação, ensino o número de telefone válido. É importante lembrar o seguinte, que eu vou colocar o meu número de telefone aqui, só que eu tenho que ter sinal de telefone para receber a ligação. Então eu coloco um OK, vou colocar aqui, ó. Pronto, é um telefone válido, e agora eu vou salvar. Aqui eu dou consentimento, sim, e agora eu dou um OK, é o sim. Então agora ele manda os dados, ele vai informar que esse caminhão, esse S-Way, pediu uma assistência, então o pessoal vai entrar em contato comigo ligando no meu telefone. Aí que é importante a gente lembrar o seguinte, quando eu faço essa solicitação, eu tenho que ter sinal de telefonia móvel, porque senão eles vão tentar ligar, mas o meu telefone vai estar fora de área. Então eles não vão conseguir ligar. Próximo passo aqui, pessoal, é o nosso RAS. Quando eu faço uma solicitação de assistência remota, pode ser que o pessoal precise fazer vamos dizer assim, uma conferência, um diagnóstico no meu S-Way de forma completa. E esse diagnóstico eles conseguem fazer, por exemplo, de forma remota, à distância. Então eles conseguem entrar dentro do veículo para poder saber realmente o que o veículo tem, qual que é o sintoma que o caminhão tem. O motorista consegue passar o que ele percebeu no caminhão quando gerou o inconveniente, da mesma forma que o técnico ele consegue entrar dentro do sistema para fazer um diagnóstico muito mais preciso antes de mandar um técnico para fazer vamos dizer assim, o seu trabalho em campo, tá? Mas para fazer isso é necessário o seguinte, eu já fiz assistência 0800, então já estou em contato com o pessoal e agora eu já mandei para eles, já expliquei para eles o que o caminhão tem. A partir de agora eles vão solicitar essa assistência remota. Então quando eles solicitam essa assistência remota, eu clico nesse ícone aqui de estetoscópico, né? E aqui eu coloco iniciar nova sessão. Clicando em nova sessão, eu vou colocar aqui, ó, consentimento para tratamento de dados pessoais, coloco em sim. A partir daqui agora ele vai gerar um código. Que código que é esse? Então tá aqui esse código, foi gerado aqui agora 28944. Beleza, eu vou cancelar esse pedido aqui daqui a pouquinho. Mas com esse código eu passo para o pessoal do 0800, então o 0800 com esse código eles entram pelo computador deles, eles conseguem encontrar o veículo e no veículo eles conseguem fazer uma assistência por dados móveis do próprio caminhão. Então ele vai rastrear o caminhão e vai fazer um diagnóstico, né, em todo o sistema operacional do caminhão. Então de acordo com o que ele perceber, né, no diagnóstico dele, nessa conferência que ele vai fazer no veículo, ele já consegue saber, por exemplo, se é um sensor que está com problema, qual que é o código de falha, qual que é os parâmetros que o caminhão está gerando naquele momento, quais são os parâmetros que foram gerados na hora do defeito, né, na hora do inconveniente. Então com tudo isso, né,
o profissional ele já vai armado, né? Então ele já vai preparado. O que ele precisa realmente, o caminhão daquele cliente lá na estrada? Pode ser que seja necessário realmente pedir um reboque, né? Então vamos levar esse caminhão para a concessionária. Pode ser que não, pode ser que eu já vou ao cliente, já utilizando, né, munido das ferramentas e principalmente das peças necessárias para resolver aquele inconveniente daquele caminhão naquele momento, tá ok? Nesse caso aqui agora eu vou cancelar, então eu cancelo, então vou tirar esse código, não vou precisar mais desse código, porque eu não vou fazer nenhuma assistência remota nesse caminhão nesse momento. Ok? E o próximo ícone nós temos aqui que é o OTA, que é a atualização over the air. É uma espécie de nuvem que o sistema armazena qualquer tipo de atualização do caminhão. Então hoje o S-Way não é necessário ir com ele a uma concessionária para fazer essa atualização. Quero fazer uma atualização de transmissão. O pessoal do time Iveco, eles percebem essa atualização, manda essa atualização, por exemplo, para a nuvem, né, para o OTA, e o motorista no seu dia a dia ele pode rodar com o caminhão, ele vai vir no ícone aqui, vai clicar no ícone, o sistema vai conferir se existe alguma atualização disponível e caso tenha alguma atualização, que não é o caso desse caminhão aqui agora, tá? Ele mostra para mim nenhuma atualização over the air disponível. Então ok, então eu não tenho nenhuma atualização, mas se tivesse, ele apareceria para mim, eu clicaria na atualização e a partir desse momento o sistema baixaria, né? Eu seguiria o passo a passo agora no multimídia e aí sim eu teria a atualização sendo baixada com o caminhão na estrada. Detalhe dessa atualização é que ela é feita com o caminhão parado, chave de ignição ligada e o caminhão tem que estar manetado. Vamos falar agora sobre o volante do S-Way. O primeiro ponto do volante é que você tem todos os controles aqui na sua mão. Então eu consigo operar, né, praticamente vários itens do caminhão sem ser necessário tirar a mão do volante. Isso é um ponto muito positivo. Aqui no lado direito nós temos as funções aqui de Cruise Control. Então, como que são elas? Primeiro aqui eu tenho o Speed Limiter, que é o limitador de velocidade, tá? Que é esse daqui, basta eu clicar nele. Eu posso aumentar ou diminuir a velocidade após acionar o Speed Limiter pelos 7+, e 7-, que eles ficam disponíveis aqui para mim também. E eu tenho aqui o meu Cruise Control. Então eu tenho o caminhão que tem pacoteadas, eu tenho Adaptative Cruise Control. O caminhão que não tem o pacoteadas, eu tenho só o Cruise Control. Então vamos lá. Se ele não tem o pacoteadas, o Cruise Control fica aqui no RES. Esse botãozinho aqui, que é o do Adaptative Cruise Control, no caminhão que não tem pacoteadas, ele vem desativado, tá? Então, nesse caso, nesse veículo aqui, por exemplo, como tem um pacoteadas, eu tenho aqui o Adaptative Cruise Control, e com o Adaptative Cruise Control, que é o meu controle de cruzeiro adaptativo, né, que é o meu piloto automático adaptativo, eu posso clicar nele, aumentar ou diminuir a velocidade. Vou fazer um 7+, ou 7-, utilizando esses dois botõezinhos aqui. Então aumenta a velocidade e diminui a velocidade com o Adaptative Cruise Control acionado, também igual eu faço com o Speed Limiter. E aqui, né, o RES, eu posso tirar, né, clicando nele eu reseto, né, a última função que eu fiz de piloto automático. Da mesma forma que quando ele não tem, né, o pacoteadas, eu faço o acionamento do Cruise Control, que é o piloto automático, né. Falando aqui, ó, da direita para a esquerda, nós temos o menu 1, menu 2 e o meu ESC, né, onde que ele retorna as telas lá no painel. Aqui à esquerda nós temos aqui o joystick para poder controlar, né, o display do S-Way. Subir tela, baixar tela, né, para um lado, para o outro, entrar em alguns menus, clicar em OK, tá? Aqui eu tenho as funções, né, principalmente aqui as funções levando em consideração o multimídia, que é meu sistema de assistência de voz, por exemplo. Eu tenho aqui para poder atender uma ligação ou fazer uma ligação. Eu tenho aqui para poder encerrar uma ligação, né, também disponível aqui no lado esquerdo. Aqui nas costas do volante, né, na parte de trás do volante, nós temos também dois controles, um do lado direito e um do lado esquerdo. O do lado direito, eu consigo aumentar o volume da música, diminuir o volume da música, e no central, né, no botãozinho central, eu consigo colocar ele em mudo. Já que do lado esquerdo, eu também tenho os três botõezinhos, onde eu consigo passar a música à frente, voltar a música também, da mesma forma passar uma estação ou voltar a estação, né? E o central eu mudo a mídia. Então se eu estou em AM, eu passo para FM e assim por diante. Como eu posso plugar mais uma vez e entrar no USB,
às vezes no pendrive, ou talvez Bluetooth. Então eu consigo fazer as mudanças de mídia nesse botãozinho traseiro aqui do volante, ok? O volante tem acionamento pneumático também, que eu aciono aqui, né, no meu assoalho. E além do volante, vamos falar aqui agora sobre a minha alavanca lado esquerdo. A minha alavanca do lado esquerdo eu tenho controle, né, de iluminação de direção à esquerda, iluminação de direção à direita. Eu tenho farol alto e farol baixo. Eu tenho também o relampejo do farol, tá, disponível para mim. Além disso, eu tenho o esguicho do limpador de para-brisa, que eu clico para esguichar. Eu tenho aqui também o acionamento do meu limpador de para-brisa. E aqui um fato que é importante a gente levar em consideração. Esse caminhão, o S-Way, ele tem o sensor crepuscular para poder fazer automático de farol, mas o próprio sensor também ele faz a questão de umidade, de chuva. Então se ele percebe que o caminhão está trafegando e começou a chover, né, começou a umidificar o para-brisa, né, molhar o para-brisa, ele faz o acionamento do limpador de forma autônoma. Isso é um ponto positivo. Mas para isso, a posição do limpador tem que estar em alto, tá? Então se ele estiver desligado, ele não vai fazer a automação do limpador de para-brisa. Outro detalhe do limpador de para-brisa é que eu tenho uma seta aqui também que controla o quanto de umidade, né, eu preciso para acionar. Então eu vejo a sensibilidade de automação aqui do sistema. Eu clico para baixo, ele aparece para mim no painel. Nível, sensibilidade, sensor de chuva médio, nível de sensor de chuva alto, nível de sensibilidade, sensor de chuva em baixo. Então eu posso controlar, vou deixar aqui agora em médio. Então o nível vai ficar em médio. Então além do automático que nós temos aqui do limpador de para-brisa, nós temos velocidade 1 e velocidade 2. Aqui na alavanca lado direito nós temos as funções, por exemplo, em conjunto com a transmissão, onde clicando acima eu subo marcha, eu posso clicar também em retornar marcha, né? Além das funções em conjunto com a transmissão, eu tenho as funções de freio motor. Então, primeiramente, falar só das posições aqui. Então, tem posição de freio motor 1, posição de freio motor 2, terceira posição e quarta posição de freio motor. Aqui nós temos o controle de farol. Então, eu tenho farol desligado, farolete e farol. É importante aqui lembrarmos o seguinte: para ter o funcionamento do modo automático, né, automatizar ele, então realmente eu tenho que colocar ele na função alto. Colocando na função alto, ele percebe, né, a diferença de claridade de onde o veículo estiver trafegando para realmente fazer o acionamento do farol. E aqui eu tenho regulagem de altura do farol. Aqui, pessoal, vou falar agora de bloqueio de diferenciais. Para falar de bloqueio, levando em consideração, nós estamos aqui com um S-Way 540 6x4, tá? Por quê? Porque o 6x4 tem o painel mais completo, que ele mostra para mim as informações de bloqueio, e aqui eu também tenho os dois estágios de bloqueio de diferencial para falar com vocês. Então aqui, no primeiro estágio, nós temos o bloqueio do diferencial longitudinal, que é o bloqueio entre eixos. E no segundo estágio, nós temos o bloqueio total, que é o bloqueio longitudinal, mais os dois bloqueios transversais. Primeiro estágio de bloqueio, eu devo acionar o bloqueio com o caminhão parado e a velocidade máxima de operação do caminhão deve ser até 30 km por hora, tá? Já no segundo estágio, aí eu também aciono com o caminhão parado e a velocidade máxima com o bloqueio no segundo estágio é de 15 km por hora. E aí tem duas situações. No primeiro estágio de bloqueio, eu posso fazer curva. Por quê? Porque ele é o bloqueio longitudinal e não o bloqueio transversal. Então os dois diferenciais transversais estão fazendo sua função. Então não tem problema nenhum fazer curva com o primeiro estágio do 6x4 acionado. Agora, quando eu ligo no bloqueio total, além do bloqueio longitudinal estacionado, eu também aciono os outros dois bloqueios transversais. Então, nesse caso, eu já não posso mais fazer curva, porque eu não tenho diferença entre rodas. A velocidade máxima agora é 15 km por hora, seu acionamento também é com o veículo parado. E agora, só fazendo um relembrando aqui, se fosse um veículo 6x2 ou 4x2, o meu bloqueio de diferencial, eu não poderia fazer curva. Por quê? Porque num 4x2 e de 6x2, eu não tenho diferença de velocidade entre as rodas, tá?
Então, nesse caso, no 4x2 e no 6x2, acionou o bloqueio, eu aciono com o veículo parado, não posso ultrapassar mais do que 15 km por hora e além também de não poder fazer curva, tá ok? Levando em consideração se for um veículo 4x2 ou 6x2, porque eu só tenho um bloqueio, que é o bloqueio transversal. Agora vamos falar dos controles que nós temos aqui na lateral do painel. Primeiro botãozinho aqui à esquerda, nós temos o farol de neblina traseiro. Logo acima, nós temos o farol de neblina dianteiro. Aqui nós temos a luz de plataforma, que eu posso acionar ou desacionar também. Ela mostra para mim também no painel, né? E agora do lado direito nós temos aqui a função noturno, em que eu clico e ele diminui a claridade do painel. Eu tenho aqui embaixo o ASR e ESC, para me desativar o controle de estabilidade e controle de tração. E aqui nós temos a função modo rock, que eu posso acionar ou desacionar também. E aqui nós temos o nosso indicativo aqui para solicitar o basculamento da cabine. Eu clico nele e aparece para mim rebatimento de cabine. Temos o freio de estacionamento e aqui nós temos o freio do semi-reboque. Agora vamos falar do ar-condicionado. O ar-condicionado do S-Way é digital, mas o ar-condicionado digital ele é opcional. Primeiro ponto aqui nós temos o alto. Então, ao clicar o alto, ele aciona o ar-condicionado e agora nós temos as funções aqui para a gente poder mexer. Aqui ó, nós temos o controle de temperatura, onde eu controlo qual temperatura que eu quero, né? De acordo com a temperatura que eu selecionar, o sistema de forma automática ele aumenta ou diminui a velocidade do ventilador. Aqui nós temos o ponto de high, né, que ele vai desembaçar, né, o para-brisa. Então o desembaçamento do para-brisa, ele em automático ele já coloca em modo máximo. Ele também liga a calefação do sistema junto com o ar-condicionado para poder desembaçar o mais rápido possível, tá? Aqui é o nosso compressor do ar-condicionado, vou desligar esse cara aqui. Compressor do ar-condicionado. E aqui nós temos o recírculo. Qual que é a função do recírculo? Recircular o ar interno da cabine. Então, por exemplo, se eu estou rodando com um caminhão numa estrada de terra, numa estrada com poeira, não sei, às vezes o galpão que eu estou, se tiver muita poeira, eu economizo, por exemplo, o filtro anti-pólen, colocando ele para poder recircular, né, internamente aqui na cabine. Outro ponto aqui nós temos aqui, aonde que está liberando o ar. Então aqui nós estamos agora aqui, a saída de ar é o superior do painel. Eu posso colocar para sair também na parte frontal aqui do painel, né? E também na parte inferior do painel, tá? Nesse caso aqui eu posso deixar, por exemplo, só na parte frontal do painel, que é o normal que eu deixo aqui. Vou desligar o recírculo. Aqui do lado nós temos aqui o controle do ventilador, então da velocidade do ventilador, tá? Além também aqui do botão off, então eu posso clicar no off para poder desligar o ar-condicionado. Agora vamos configurar o tacógrafo do S-Way. Para configurar o tacógrafo eu tenho que indicar aqui o motorista. Então a primeira coisa, vou procurar aqui, ó, menu motorista, gerenciamento da lista de motorista, eu clico em OK, cadastrar código do motorista, eu clico em OK, gravar informações do motorista, sim, então eu clico em OK. Digite o novo código do motorista. Então aqui agora eu utilizo, né, a setinha para cima ou para baixo para eu poder controlar qual que vai ser o código do motorista. Eu vou colocar aqui, né, para a gente aqui 9 mais um 0 9 0 0 e 0. Então 9900. Então clico em OK, pronto. Agora eu digito a habilitação do motorista. Então é o número da CNH do motorista. Então eu clico aqui, vou colocar Z, OK. Eu vou ir dando OK, tá? Agora eu dou um OK. Aí eu confiro, né, o código do motorista e mais a numeração que eu coloquei, né, os dados, né, da habilitação do motorista. Deu tudo OK? Tudo certo? Aí eu venho cá e dou um sim. Clico em sim, motorista cadastrado. Então agora eu cadastrei, né, o motorista que é o 99000, tá? Então clico em OK, pronto. O motorista agora já está cadastrado aqui no tacógrafo. Agora vamos conferir o painel de instrumentos, né, o quadro de instrumentos do Iveco S-Way. Aqui à esquerda nós temos o nosso velocímetro, tá? O velocímetro em analógico
Aqui abaixo do velocímetro nós temos aqui o nosso display, que na quilometragem parcial, na quilometragem total, eu posso clicar aqui também, ó, e ele me dá a quilometragem parcial. Tá? Se eu quiser zerar, eu clico e seguro nesse botãozinho aqui e eu zero a minha quilometragem parcial. Nível de combustível. Aqui nós temos o nível de temperatura de trabalho do motor. E aqui nós temos o nosso tacômetro também em analógico. Nosso tacômetro, nós temos algumas cores, né? Por exemplo, verde tracejado, verde operacional e também o verde eco. Depois nós temos o amarelo, né? Que me indica as rotações de trabalho de freio motor, né? Já na posição 3 e 4. E o vermelho, que já é a posição aí de overspeed, que é onde não é o regime operacional do caminhão. Regime operacional de performance, né, vamos dizer assim, de trabalho do dia a dia, ele é a partir de 800 RPM, onde nós temos ali o verde tracejado, né, que eventualmente o caminhão ele pode manter uma determinada marcha chegando até na casa dos 800 RPM sem problema nenhum. Tá? Além do verde de eventual operação, nós temos aí o verde operacional, que ele é a partir de 900 RPM, ele vai até 1600 RPM, e nós temos o verde tracejado também, que vai de 1600 até 1800 RPM. Também é um verde tracejado, né, de eventual operação. Então, às vezes, por uma determinada mudança de marcha, ele sobe a marcha até os 1700, 1800 RPM para a próxima marcha entrar dentro do regime operacional na casa de 1000, 1200, 1300 RPM. E nós temos também aqui, indicando também a função eco, né, que é o verde, né, o tacômetro em eco. É a rotação de melhor eficiência que a gente tem no motor visando economia. Então aqui nós temos aqui um bom consumo de combustível com uma boa performance de motor. Além disso, nós temos aqui o display. No display nós temos, por exemplo, a informação de horas, regula as horas utilizando o tacógrafo. E aqui, né, pressionando, eu consigo controlar a claridade do painel. Aqui no painel também é importante dizermos o seguinte: nós temos os ícones que podem aparecer para a gente durante alguma eventual indicação do caminhão, né? O painel é responsabilidade do motorista, então o caminhão ele indica tudo no painel, tudo que eu preciso indicar para o motorista vai aparecer para vocês no painel. Todo ícone ele vai gerar para você com uma determinada cor. Então, por exemplo, um ícone amarelo, ele indica para a gente atenção. Então, acender o ícone amarelo, eu vou entender o que esse ícone quer dizer, e a partir daí eu vou ter atenção sobre aquela função. Agora, todos os ícones na cor vermelho é um ícone de emergência. Então, se acende o ícone, por exemplo, na cor vermelha, você realmente deve parar o veículo, entender o que esse ícone é e entrar em contato com a assistência para poder tentar resolver. Pode ser alguma coisa vinculada a parte de lubrificação, pode ser vinculado a sistema pneumático, pode ser vinculado a sistema de freio. Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o painel. Aqui no painel do S-Way, nós temos também, antes de a gente entrar no computador de bordo, vamos falar um pouquinho nas laterais aqui. Então, primeiro ponto aqui, nós temos informações da transmissão, né? Então, nesse momento, ela está em neutro, ela está em semi, tá? E aqui eu tenho a cabinezinha me indicando o modo creep, tá? Que está aqui ativa para mim. Eu tenho aqui também informações de temperatura, né, 32 graus Celsius. Eu tenho aqui informações de bateria, que agora essa bateria está com 77% de carga. Eu tenho aqui informações sobre Cruise Control. Então ele me informa aqui qual que é a minha velocidade de gap positivo e de gap negativo também. Ele me dá informação de speed limiter também. Com o veículo em operação, assim que eu acionar o adaptativo Cruise Control, ele mostra as informações aqui. Tá? Aqui embaixo nós temos informações de Arla, então ele sempre está me mostrando também o nível de Arla o tempo inteiro. E aqui ele me mostra o ícone, né, de AdBlue, então, ou seja, o meu nível de Arla ele está abaixo de 10%, então por isso ele mostra para mim esse ícone aqui de nível de Arla. Como é um veículo zero, né, então ele ainda vai ser abastecido, só que no momento então ele está abaixo de 10%, está mostrando para mim que ele está com baixo nível de Arla. Levando em consideração, os ícones eles podem aparecer, né, nessas janelas laterais, como também ele pode aparecer para mim aqui embaixo aqui do display em TFT. Vamos falar agora sobre o painel do S-Way. Aqui no painel, no computador de bordo, nós temos o TFT, que é colorido, né, TFT colorido, e aqui a gente consegue navegar dentro dele agora. Aqui nos menus, nós temos menus na vertical
e temos menu também na horizontal, tá? Então vamos lá, nós estamos no primeiro menu, tá? Na primeira tela. A primeira tela ela me indica nível de óleo de motor, em porcentagem aqui nós temos, está no nível máximo, ótimo. Nós temos aqui também o nível, na verdade, a pressão do sistema pneumático. Ele está por volta de 7 bar de pressão, tá? Ele me mostra também em vermelho, né, que é o nível, vamos dizer assim, a quantidade mínima, né, de pressão para o sistema acionar para mim. Nesse primeiro ponto aqui, que é o nível do óleo de motor, quando eu funciono o veículo, ele vai aparecer para mim a pressão de lubrificação. Lembrando que funcionou o caminhão, ele me deu pressão, desligo a chave, ele volta a me mostrar nível. Só que ele depende de pelo menos 15 minutos com o motor parado, para realmente na hora que eu fizer a partida ele fazer a leitura e me dar nível. Então, se nesse meio tempo, menos do que 15 minutos, você ligar a chave, ele vai mostrar para você no info. Então agora eu vou passar para o menu ao lado, né? O próximo menu na horizontal. Então eu clico à direita aqui no volante, ó. Clico para a direita, eu tenho o menu, por exemplo, de Trip 1. Nesse menu eu tenho, por exemplo, informações aqui em cima, um gráfico que ele me dá velocidade em quilômetros por hora. Então a partir de 50 km por hora, qualquer velocidade que estiver rodando, ele mostra para mim o gráfico. Abaixo dele aqui, eu tenho aqui falando sobre o Trip 1 e aqui 1 km por litro, porque esse caminhão, né, ele simplesmente saiu da linha de montagem e veio para cá. Então nós temos aqui 1 km por litro, que é o meu quilômetro instantâneo. Temos aqui também quantos quilômetros nós temos com esse caminhão. Esse caminhão está com 20 km,1. Esse caminhão nós ainda não zeramos, né, o Trip 1 dele, então ele está com 20 km,1. E aqui nós temos também um econômetro instantâneo. Então ele me informa aqui quanto de combustível eu estou gastando nesse exato momento. Então se eu tivesse com o motor funcionando agora, ele me mostraria aqui em litros por hora, tá? E com o caminhão em movimento ele mostra para mim quilômetros por litro. À direita dele nós temos aqui o nosso radar frontal. Essa função aqui com o radar mostrando para a gente aqui no painel, ele vai mostrar, por exemplo, o veículo à frente, quantos quilômetros por hora ele está na sua frente e quantos metros ele está da sua frente. De moto acima, todos esses veículos ele consegue ir monitorando. Então ele me fala qual que é a distância em metros e também qual que é a velocidade do veículo que estiver à nossa frente aqui do radar frontal. Que eu vou clicar mais um clique à direita, o próximo menu. Então no próximo menu, aqui eu tenho a temperatura de óleo lubrificante do motor, tá? Em graus Celsius. E aqui eu tenho a pressão do sistema do turbo compressor. Então ele me dá também a pressão em bar. Próximo menu, mais um clique à direita, aqui eu tenho o velocímetro digital. Então posso clicar nele, eu consigo visualizar igual que ele está em quilômetros por hora. Mas se eu clicar em OK, igual ele me pede aqui, ó, eu posso clicar em OK, ele passa para milhas por hora. Vou clicar agora um clique abaixo. Clique abaixo, o próximo menu que eu tenho um clique abaixo. Sendo que este caminhão aqui, que nós estamos trabalhando aqui na parte interna, é um 6x4. Então ele mostra para mim esse menu que mostra para mim o bloqueio de diferenciais, tá? Lembrando que esse menu, ele só está disponível no 6x4. 4x2 e 6x2 nós não teremos esse menu. Quando eu aciono, né, ele aparece para mim, então ele mostra para mim, né, a informação, ele acende ali e mostra para mim a informação sobre os bloqueios, né, igual nós falamos anteriormente. Próximo menu abaixo, então nós temos informações do multimídia, nesse caso ele está me informando na rádio, tá? O próximo menu ali ele mostraria para mim, né, na vertical ele mostraria para mim qualquer informações sobre telefone, se o telefone estivesse conectado, se eu estivesse, né, passando uma música, alguma coisa. Próximo menu, na vertical, eu tenho informações sobre PTO. Então se eu tenho acionamento de PTO, ele mostra para mim nesse menu qual que é o PTO e quando esse PTO está ativo. Próximo menu, aqui eu tenho informações sobre o Arla 32, né, o AdBlue. No painel ele mostra para mim como AdBlue, mas enfim, é o Arla 32, né, que nós já temos costume aqui no Brasil. Ele me dá o nível, então a gente vê que ele está com o nível na baixo, mas não chegou em modo crítico ainda, né, então ele ainda está em azul aqui, não chegou próximo ao vermelho ainda, mas está abaixo de 10%. Então por isso que ele indica para mim o íconezinho aqui indicando baixo nível de AdBlue. O próximo nível à direita, né,
eu já tenho informações sobre bateria, eu tenho a porcentagem de bateria, de carga da bateria disponível para a gente. Então agora ele está com 77%, tá, de porcentagem de bateria disponível. Aqui eu tenho tensão de bateria, 24,5 volts, que é a tensão atual das duas baterias em série. E aqui nós temos a corrente de bateria, menos 6,1 ampere. Por quê? Porque a corrente que está saindo da bateria. Então a bateria está alimentando o sistema com tensão e a corrente é menos 6,1. Se eu dou partida no veículo, a partir do momento que eu funcionar o motor, esse ícone que é azul e a bateria está em negativo, porque a bateria está alimentando o sistema, ela inverte. Então eu passo o ícone de azul, ele se transforma em verde, e a setinha, em vez de sair da bateria, ela entra na bateria em verde. E agora ela me daria a tensão de alimentação do sistema, e ele me indicaria aqui também a corrente, né, que o sistema está sendo alimentado naquele momento. Clicando no próximo ícone de baixo, eu tenho aqui dados de viagem. Aqui ele me mostra que eu tenho que dar um OK para entrar. Então eu clico em OK, entro nos dados de viagem, viagem 1, viagem 2 e viagem total, tá? Então lá, na viagem 1, eu clico para baixo, eu tenho distância total, velocidade média, consumo total, consumo médio, Arla 32 usado, consumo médio de Arla, tempo total de condução, tempo total parado, tempo total do motor ligado. Aqui à direita eu tenho na viagem 2 as mesmas informações, consumo total, consumo médio, Arla 32, tempo total de condução, tempo total também do motor parado, tempo total do motor ligado e pronto. E aqui eu tenho duas situações, tanto a viagem 1 como a viagem 2, eu posso dar um OK para resetar, tá? Então se eu quiser resetar uma viagem, por exemplo, vou resetar a viagem 1, eu clico em OK, aí sim eu posso confirmar o reset, tá? Colocaria, pronto, viagem 1 resetada. Posso clicar mais um, clique à direita e que eu tenho viagem total. Na viagem total, eu tenho as mesmas informações, tá? As mesmas informações da viagem 1 e a viagem 2. Só que na total eu não consigo resetar. Então ele sempre vai mostrar para mim os parâmetros, né, gerados pelo caminhão durante todo o tempo de uso dele. Então ele não zera na viagem total. Detalhe, para mim sair da viagem eu tenho que clicar em ESC. Então eu volto ele pelo painel, saio, ele volta para o dados de viagem. E agora eu vou entrar no menu, mais um menu embaixo. Então tá aqui, alarme e tempo, eu clico também em OK para entrar. Tempo de alarmes, então eu clico em OK. Agora eu consigo selecionar, por exemplo, as horas que eu quero clicar no alarme, né? Qual que eu quero programar no alarme, e os dias da semana. Então eu posso utilizar, né? Colocar as horas, eu posso colocar para repetir, por exemplo, né? E pegar os dias da semana que eu quero, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. E além disso, eu posso colocar também, eu posso fazer alarmes distintos. Então eu posso fazer uma semana, alguns dias da semana, em um determinado horário, posso fazer 3 setups aqui de alarme diferente aqui no ESC. E para mim sair eu vou ter que clicar novamente no ESC, né? Voltar para retornar, então volto, tempo de alarme, dou mais um clique, volto, saio do alarme. Do alarme, o próximo menu abaixo do alarme é o diagnóstico. O diagnóstico eu clico em OK, eu entro dentro do diagnóstico e aqui dentro do diagnóstico eu tenho todas as informações, por exemplo, de código de falhas. Por exemplo, agora eu vou clicando à direita e eu vou vendo quais falhas, né, poderiam estar presentes aqui para mim. Então, nesse caso não tem nenhuma, né? Então vou clicando, ó, IC, BCM, né, DWS, SGW, e aí ele volta novamente. Então aqui nós não temos nenhuma falha no momento. Muito bom. Então vou clicar em ESC novamente, então eu volto. Próximo menu, agora eu tenho configurações do veículo. Eu vou clicar em OK para entrar. Nós temos aqui bloqueio de portas em automático. Eu clico em OK ou não. Então a bolinha ela me indica se está ativo ou não. Então, por exemplo, bloqueios de porta em automático. Então eu entro dentro do caminhão e esqueci de trancar o caminhão, de bloquear o caminhão. A partir do momento em que eu sair com o caminhão, percebe esse movimento com o caminhão em automático e aí ele faz o bloqueio da porta em automático. Limite de velocidade em rodovias, posso ativar ou desativar. Sensor de chuva, eu posso ativar ou desativar, que é o nosso sensor ali, né? Que é o mesmo sensor que faz sensor crepuscular. Sensibilidade sensor de luz, aqui eu clico para a direita para entrar. A sensibilidade no sensor de luz, né? Que é o sensor crepuscular, eu posso colocar em high, em médio ou em low.
Próximo menu, DRL, que é a nossa iluminação diurna, né? O DRL também é interessante, que nós temos aqui ele on, ligado ou desligado, e ele também tem a função estendido. O que é o DRL e o que é o DRL estendido? Então o DRL, ele só ligado, eu faço a ligação do DRL frontal, né, dos faróis. Já é o suficiente para mim estar rodando durante o dia com a função ligada. Só que se eu quiser ele estendido, além de ligar o DRL frontal, ele também aciona, né, no modo estendido, o farolete do restante do conjunto. E aqui embaixo nós temos a luz de corner, né? A luz de corner, quando você estiver dirigindo o veículo e você faz uma curva para a direita, se eu tenho só o DRL aceso, né, e o meu farol de milha estiver desativado, na verdade, ele aciona aquele lado à direita. Se eu estiver fazendo uma curva à direita. E se eu estiver fazendo uma curva para a esquerda, ele acionaria para mim o lado da esquerda. E o próximo passo aqui é o password, então, que é a nossa senha. Se eu clicar nele aqui, eu posso introduzir a senha e mudar ela. Nesse caso eu não vou utilizar nenhuma senha aqui, porque o veículo é novo. Então vou voltar aqui agora. Configuração do display. Então eu configuro agora informações do display. Então eu clico em OK para entrar. Primeiro item eu tenho idioma. Então no idioma eu tenho aqui, por exemplo, português e vários outros, né? Volto aqui no ESC. Eu tenho aqui unidade. Então clico em OK, clico para entrar em unidade. Distância, clico para entrar em distância. Quilômetro, ou posso optar também por milhas. Nesse caso aqui no Brasil a gente usa muito quilômetros, né? Consumo de combustível. Nós temos aqui quilômetro por litro, tá? Litros por 100 km e milhas por galão, tá? Então nesse caso aqui, tradicionalmente a gente usa em quilômetros por litro. Vou deixar em quilômetros por litro. Consumo instantâneo, eu clico aqui também. Eu tenho litros por hora e galão por hora, tá? Então, normalmente que a gente utiliza litros por hora. Aqui nós temos volume, tem litros e galão. Então, nós utilizamos aqui no Brasil litros. Temperatura, clico para entrar, grau Celsius e em Fahrenheit. Então, normalmente aqui nós trabalhamos em grau Celsius. ESC para voltar. E ele volta novamente lá para o início, né? Para o início dos ajustes. Vou voltar mais uma vez. Unidade, agora eu tenho luminosidade. Eu clico à direita para entrar. TFT. Então eu clico em TFT e eu consigo controlar, por exemplo, a claridade do TFT, né? Iluminação durante o dia. E aqui, ó, ao lado, eu tenho durante a noite, tá? E aqui eu tenho painel de instrumentos. Eu clico nele também, eu tenho as mesmas informações, tá? Eu consigo fazer de forma separada o analógico e também o TFT. Então agora eu clico em ESC para voltar, painel de instrumentos, OK, e mais um ESC, e eu volto agora da tela. E aí a gente termina o nosso menu computador de bordo do S-Way. Primeiro ponto da parte operacional, vamos falar o seguinte: combustível. O S-Way, ele trabalha com óleo diesel S10. O S10 ele tem baixo teor de enxofre e esse é a finalidade do combustível, que é a importância do combustível. Então, combustível de boa qualidade é o mesmo combustível utilizado no Euro 5. Então, aquele combustível que você já tem costume de utilizar, né, no caminhões Euro 5, é o combustível que a gente utiliza também para a versão Euro 6. Segundo ponto é o ARLA, né, que é o agente redutor líquido automotivo, né, com 32,5% de ureia técnica. Então nós temos realmente um produto que é fabricado para ser utilizado em veículo. Então cuidado com ARLA que a gente compra, que a gente não sabe a procedência desse ARLA, tá? Então pode ser que você tenha problemas, né, no veículo. Se vocês utilizarem, por exemplo, um ARLA 32 de baixa qualidade, o sistema consegue perceber, né, esse ARLA de baixa qualidade, o sistema não consegue fazer realmente o tratamento, né, nos gases de escape que é necessário para corrigir as emissões do veículo, e sim, ele vai acender para você, por exemplo, uma luz, né, no painel indicando essa questão que o veículo não está atendendo emissões. E quando isso acontecer, né, por qualidade do ARLA, por exemplo, ou também por nível de ARLA, ele pode aparecer para você no painel indicando para você essa situação, tá?
e o sistema vai trabalhar da seguinte forma. Primeiro ponto, ele vai diminuir a performance do veículo em 25%. Segundo ponto, se o motorista não corrigir, né, não trocar o Arla, simplesmente não abastecer, né, e deixar isso acontecer, vai chegar num ponto em que ele vai, além de diminuir a performance, que já vai ter acontecido, ele vai entrar no limite de velocidade. Aí o limite de velocidade vai ser em 20 km por hora. Tem um tempo, né, o cara consegue realmente trabalhar por um determinado tempo, e a partir daí, é um nível baixo, ele consegue trabalhar sem problema nenhum, mas ele tem que abastecer. O motorista não abastece, continua trabalhando com o caminhão, vai chegar no momento em que ele vai fazer, né, diminuir a performance do motor em 25%, quando você fizer key-off e depois fizer key-on, tá? Então ele realmente vai diminuir essa performance. E se mesmo assim, né, você não resolver continuar trabalhando com performance reduzida, por exemplo, vai chegar no momento em que ele vai limitar a velocidade. E aí ele também vai limitar essa velocidade até 20 km por hora quando você fizer key-off ou key-on. E na pior das situações, se você não desligar o motor, né, nesse meio tempo, vai chegar no momento que quando você parar o veículo, mesmo sem desligar o veículo, ele vai ativar essas funções. Então é sempre bom ficar atento ao painel. Qualquer indicação de indultment que ele apareça para você no painel, vale a pena realmente, né, conferir qual que é o problema ali e tentar resolver da melhor forma possível. Então, qualidade do Arla pode também te indicar indultment, pode gerar aí consequências de baixa performance, diminuir a performance do motor em 25% e também a velocidade máxima do veículo pode ficar limitada em 20 km por hora. E agora falando da condução, né, da operação eficiente no S-Way. Primeiro ponto, é bom a gente lembrar o seguinte: curva de pedal de acelerador. Então nós temos uma curva de pedal que é uma curva totalmente nova para o S-Way. Então ela realmente nós temos uma entrega imediata, tá? Eu não tenho banda morta no pedal de acelerador, então acionei o pedal, o caminhão já está mostrando, o próprio sistema já sabe que realmente qual que é a intenção do motorista. E essa calibração de pedal de acelerador também, junto com o motor e com transmissão, né, faz com que o caminhão ele seja muito bem operado, mesmo em modo automático. Rodem com o caminhão em automático, evitem passar ele para modo semi. Então ele tem uma calibração excepcional, uma calibração que realmente faz um trabalho muito legal com transmissão, ele faz um trabalho muito legal junto com o motor, né? Então ele trabalha, né, no regime de rotação ideal de funcionamento, então ele consegue perceber todas essas características, o que eu tenho de performance do motor, de potência, de torque naquele momento, qual marcha que eu tenho engrenada, qual que é a posição de pedal de acelerador, qual que é a minha inclinação que o caminhão está. Todos esses parâmetros, né, bem elaborados e bem pensados, né, fez com que o S-Way tenha uma programação ideal, trabalhando ele em modo automático. Falando agora sobre o ADAS, que é o Sistema de Assistência ao Condutor, tá? O pacote ADAS, ele não é um item de série no S-Way, então ele vem equipado no S-Way como opcional. Então, falando sobre o AEBS, que é o Sistema Avançado de Frenagem de Emergência, qual que é a sua finalidade? A sua finalidade é conferir nele, monitorar o que nós temos à frente do S-Way. Em uma situação que eu estiver trafegando com um caminhão e eu não perceba que os veículos à frente diminuíram a velocidade ou até mesmo pararam o veículo, o sistema AEBS, ao monitorar essa aproximação, né, momentânea do S-Way aos outros veículos, o sistema vai fazer um racionamento de freio, né, de forma emergencial. Então vamos pensar em alguns pontos aqui. Primeiro momento, nunca faça teste do sistema AEBS. A sua finalidade é evitar ou diminuir, né, os efeitos de uma colisão frontal. Mas como que o sistema vai monitorar? Se eu estiver trafegando com o veículo e eu me aproximo muito rápido dos veículos à frente, então ele faz um aviso no painel, ele mostra para mim no painel essa advertência e também faz um acionamento sonoro para mim, para poder me alertar que eu me aproximei muito rápido dos veículos que estavam à frente. A partir daí, eu como motorista, eu vou acionar os freios, eu vou diminuir a velocidade, né, para continuar mantendo uma velocidade e uma distância segura dos outros veículos. Mas se caso eu não perceba ou eu não consiga fazer vamos dizer assim, esse controle no caminhão nesse momento, ele chega no segundo ponto. O segundo ponto é uma aproximação mais próxima ainda, né? Realmente já é bem próximo,
E aí ele vai, além de continuar acionando, né, indicando um aviso sonoro para você como motorista, ficar alerta naquela situação, mas aí o sistema já faz uma pré-frenagem no veículo, então eu já tenho, por exemplo, se eu estiver acelerando, ele já corta a aceleração, ele já entra com uma pré-frenagem do veículo para tentar evitar esse possível acidente. E se mesmo assim, o motorista aqui, ele não acionar os freios, ele não tentar, né, diminuir essa situação de acidente, ele chega no pior nível, que é o terceiro nível. Já no terceiro nível, aí sim, ele vai acionar toda a sua performance de freio, então ele realmente vai fazer a frenagem de forma emergencial, tá? Isso é uma questão perigosa, né? Por exemplo, os veículos que vêm atrás, né, do S-Way, do seu conjunto, até mesmo você, né, aqui dentro operando o caminhão. Então por isso que é muito importante a gente ficar atento a isso. Mas numa situação de acidente, de real acidente, o sistema ele vai contribuir para diminuir, né, evitar ou diminuir os efeitos de uma colisão frontal, tá? Um ponto muito importante sobre o ABS, veículo que tem um pacoteadas, é muito importante, ele está acoplado, né, atrelado a um semi-reboque que também tenha ABS, para não deixar as rodas, os pneus travarem, né, travarem numa situação de frenagem emergencial. Então, se por algum motivo você com seu cavalo mecânico, né, seu veículo trator, você acoplou em uma carreta que não tenha ABS, é importante você entrar no painel e desativar a função ABS, tá? Para não correr o risco de uma situação de quase acidente, por exemplo, o sistema acionar os freios do semi-reboque e você pode se envolver sim em um acidente, né, por causa dessa carreta. Então é importante, veículo com pacoteadas, é imprescindível que ele acople em uma carreta que tenha ABS. Se por acaso, por algum motivo, em alguma manobra, né, que você for fazer em alguma carreta que você acoplar, que ela não tenha ABS, você tem que entrar aqui no sistema e desativar a função ABS do seu S-Way. Dentro do pacoteadas também nós temos então o LDWS. Lembrando que o LDWS ele vai alertar o motorista caso ele faça uma mudança de faixa sem fazer o acionamento da luz de direção, né? Então eu não acionei a seta, né, por exemplo, e aí eu faço uma mudança de faixa. Aí o sistema vai ativar um aviso, né, sonoro. Nós temos dois alto-falantes dentro da cabine, um do lado do passageiro, né, atrás do banco, e outro do lado do motorista, também atrás do banco. Então são independentes. Esse sistema de alto-falantes, né, é o sistema do LDWS, então ele é independente do seu multimídia, do seu sistema de som, tá? Então ele vai fazer um aviso sonoro para você caso você faça essa mudança de faixa. Quando? Se eu estiver em velocidade acima de 55 km por hora, tá? O sistema vai acionar. Abaixo de 55 km por hora, o sistema não vai monitorar as faixas. Então, ao fazer uma mudança de faixa, né, sem a intenção, então eu não acionei, né, o indicador de direção, a partir desse momento ele vai acionar, né, a indicação sonora, indicando essa mudança de faixa. E a partir desse momento, nos próximos 10 segundos, se eu fizer outras mudanças de faixa, ele também não vai me indicar mais, porque ele me indica uma vez, tá? E depois desses 10 segundos ele monitora, então ele não vai mais fazer indicações nas próximas mudanças nesse período de 10 segundos. Então é importante a gente realmente, quando for fazer uma mudança de faixa, sempre levar em consideração e fazer o acionamento de indicação, de direção. Levando em consideração também que o sistema, né, de monitoramento do motorista, ele também monitora essas situações. Então se você faz uma mudança de faixa sem fazer o acionamento da luz de direção, ele percebe e ele vai contar esses pontos. Então toda vez que você faz uma mudança de faixa, né, você vai estar perdendo ponto aí do sistema de segurança aí do monitoramento do motorista. E se por algum motivo for necessário desligar, né, o LDWS, basta você acionar no painel, ele vai indicar para você, né, que o sistema está desacionado. E outra função também do pacote ADAS é o Adaptative Cruise Control. Então comentei com vocês que a gente clica, né, o botãozinho e você aciona o Adaptative Cruise Control. Qual que é a função do Adaptative Cruise Control? Então eu tenho, por exemplo, o Cruise Control, que é o meu controle de cruzeiro, né, que é o meu piloto automático.
Mas no S-Way com pacoteadas nós temos um radar frontal para fazer a função AEBS, que é a principal função do radar, é o AEBS. Mas nós utilizamos essa mesma informação do radar frontal para também fazer um controle de cruzeiro adaptativo, que é o Adaptive Cruise Control, tá? Então quando você aciona o Adaptive Cruise Control, você consegue monitorar qual que é a velocidade que você quer, além da velocidade que você quer setar, né? Você pode aumentar também a velocidade ou diminuir, e você também pode trabalhar também o gap positivo, é quanto acima da velocidade você quer ultrapassar. Então, por exemplo, coloquei o Adaptive Cruise Control a 70 km por hora. Se eu quero, né, deixar que ele role a mais do que 70 km por hora, eu posso colocar, por exemplo, no gap positivo com 75. Então, no gap positivo você consegue controlar, né, em mais 2 até mais 20. Um outro ponto importante também é que, clicando aqui, nós temos aqui a distância do Adaptive Cruise Control. Então nós temos as barrinhas, né, em que eu tenho o mínimo e eu tenho o máximo de distância. Então eu posso, né, controlar essa distância também. Então a partir do momento que eu estou com o piloto automático acionado, né, adaptativo nesse caminhão, eu consigo dizer para o sistema o quanto de aproximação eu aceito, né? O sistema pode se aproximar de outros veículos à frente. É muito importante do Adaptive Cruise Control e também do AEBS manter o sistema limpo, tá? O sistema do radar frontal, evitar sujeiras ali nessa parte na frontal ali do radar, e também evitar qualquer coisa que possa entrar na frente do seu radar. Eu não posso pintar aquele acabamento, né, que nós temos na frente ali de proteção do radar, eu não devo colocar adesivos ali na frente, eu também tenho que evitar rodar com o veículo com sujeira excessiva ali naquela parte frontal, para evitar, né, vamos dizer assim, uma leitura incorreta, né, dos veículos que estão à frente. O S-Way ele também vem com uma função muito legal, que é o modo Creep. Qual que é a função do modo Creep? Quando eu aciono o caminhão e coloco a transmissão em drive, o sistema, né, ele já leva em consideração que você ativou, né, colocou uma marcha no veículo. Beleza, mas a partir daí, quando eu tiro o pé do freio, o sistema já pode, né, realmente fazer a partida do veículo, mesmo em marcha lenta. Lembrando que a lenta desse caminhão, né, ele tem um torque bem expressivo e a gente consegue fazer uma partida com esse caminhão numa boa, né, mesmo na marcha lenta. Só que tem um detalhe no modo Creep. Por exemplo, quando eu dou partida, né, liguei a chave, coloquei drive e o modo Creep está ativo, eu tiro o pé do freio, eu tenho que acionar novamente, primeiramente o acelerador. A partir do momento em que eu aciono o acelerador, o modo Creep ele passa a ativar. Então ele sabe que o motorista está operando o caminhão. Então ele sabe que realmente você funcionou o caminhão, colocou marcha no caminhão, colocou drive, e aí você realmente acelerou. Então você indica para o caminhão, para o S-Way, que realmente o caminhão está tudo ok e que ele pode arrancar. Então ele vai fazer a partida. Desse momento, se você não puxar a ramanete e não passar ele para neutro, você pode acionar o freio, o sistema vai parar o veículo, né, vai debrear o caminhão, e a partir do momento em que eu tiro o pé do freio, o sistema já sabe que ele pode ativar, que ele pode fazer a partida, mesmo sem você acelerar, tá? Então essa é a função modo Creep, colocar o caminhão em movimento, mesmo sem você precisar acelerar. E uma outra função também do S-Way, muito interessante, é a função Echo Roll. Ela percebe qual que é a inclinação que o veículo está, e a partir dessa inclinação, ele sabe a segurança que o veículo tem naquele momento. Então, se eu tenho, por exemplo, uma determinada inclinação dentro da janela operacional, acima de sétima marcha e acima de 25 km por hora, o sistema percebe que ele pode fazer a ativação do modo Echo Roll, que é uma função em que ele coloca momentaneamente a transmissão em neutro. Com isso, ele colocando a transmissão em neutro, eu tiro da jogada o motor. Então eu não tenho um freio motor momentâneo, né, que pode diminuir o meu, vamos dizer assim, a minha velocidade, né, o embalo que eu estou ali naquele momento. Então ele mantém o motor em marcha lenta e ele consegue essa transmissão entrar, né, nesse modo Echo Roll para poder ganhar, né, ganhar realmente espaço, ganhar realmente quilômetros, né, metros rodados, e aí sim gerando economia de combustível. Mas o modo Echo Roll eu consigo também ativar e desativar. Então eu posso, né, decidir a hora que eu quero ligar ou desligar
o meu sistema. Por exemplo, o modo Eco Roll, eu consigo inibir a função acionando o primeiro estágio do freio motor. Então, se eu não quero que aquela função entre naquele momento, por mais que eu esteja dentro da janela operacional, tá? E ele está ativo no painel, ok, beleza, né? Que é uma forma correta de operar. Eu posso ativar, por exemplo, o primeiro estágio. Então, quando eu ativo o primeiro estágio, o modo Eco Roll ele vai ficar inibido, porque eu indiquei para o sistema que naquele momento eu não quero o Eco Roll, porque eu estou utilizando o primeiro estágio do freio motor. Como que eu faço para mim desativar todas as funções? Então, eu posso clicar aqui no menu 1. Então, clicando no menu 1, ele aparece para mim todas as funções que eu quero. Então, o modo Eco Roll está aqui, basta eu clicar em OK. Então, eu clicando em OK, eu desativo. O que mais nós temos aqui? Nós podemos também ativar e desativar a função AEBS. Então, posso desativar e ativar ela também. Lembrando que o AEBS, né, ele indica para mim aqui que o sistema está desabilitado. Então, desabilitei, ele vai mostrar para mim o ícone. Vou manter ele acionado também. Eu só desativo o AEBS se eu estiver, por algum motivo, acoplado em uma carreta, né, um semi-reboque, que não tenha o ABS. Aí sim eu tenho que vir cá e desativar a função AEBS. E o modo Creep ele também está disponível para mim aqui, então eu posso ativar ou desativar. E aqui é interessante a gente visualizar, né? Então aqui, ó, ativando, ó. Então eu tenho essa cabinezinha aqui em cima, o ícone, né? Que quando eu ativo ela mostra para mim. Nesse primeiro momento está em cinza. Quando o caminhão estiver realmente com a transmissão engrenada e eu tirar o pé do freio e acelerar, aí essa cabinezinha, esse ícone aqui, para mim, ele vai ficar em branco, mostrando que a função está ativa e também está operando naquele momento, porque eu já acionei o pedal de acelerador pelo menos uma vez. Eu também tenho uma função aqui que é a condução preditiva, então eu posso ativar e desativar a condução preditiva, que é o PECC, né? Predictive Economic Cruise Control, PECC, tá? Essa função Predictive Economic Cruise Control é uma função que leva em consideração a altimetria da estrada, tá? E a transmissão ela trabalha, né, nas suas marchas, né, ela faz as mudanças de marcha, né, levando em consideração performance de motor, posição de pedal de acelerador e também levando em consideração também qualquer altimetria, né, em qual local que o caminhão está rodando, qual que é a altimetria daquele momento que o caminhão está rodando. E eu posso, né, desativar a função também clicando aqui. E um ponto do PSCC é que ele mostra para mim aqui junto com o adaptativo Cruise Control, né, aqui no meu Cruise Control, a função ativa. Quando ela está ativa, ela fica em verde. Tá? Quando ela fica desativada, ela simplesmente some para mim do menu do painel. E voltando aqui, falando sobre, por exemplo, a função Hill Holder, que é muito importante, né? Então o acionamento dela. É muito importante a gente realmente acionar o Hill Holder no momento que eu preciso. A sua função é realmente frear todo o conjunto e ele vai liberar após eu pedir a demanda de motor no caminhão. Então eu posso manter ele acionado, não tem problema. Ele vai levar em consideração uma determinada inclinação, que é 1,5%, seja mais 1,5 como menos 1,5, ou seja, um aclive ou um declive, tá? De até 1,5%. Então plano, o sistema não ativa, ele percebe que o caminhão está no plano, então ele não vai ativar, que não é necessário. Mas se você tiver numa subida, seja em drive ou ré, o sistema vai estar disponível aqui para mim. O sistema ele vai monitorar o sistema de freio por volta de 2 segundos a 3 segundos. Lembrando que aqui o que é importante é que não é necessário, por exemplo, aguardar ele desabilitar o freio. Não é necessário isso. Então a partir do momento que eu estou com o pé no freio e eu vou fazer a partida, eu tiro o pé e posso acelerar. E ele libera o freio naquele exato momento. Então se você faz a drive demanda com 1 segundo, ou com menos de 1 segundo, ou com 1,5 segundos, sem problema, o sistema vai desabilitar o freio, novamente você vai fazer uma partida sem forçar o veículo. Vamos falar aqui agora sobre o modo Rock e também o modo ASR. O modo Rock aqui no painel do caminhão, ele é uma função muito importante quando eu vou partir com o caminhão em uma situação mais severa. Então realmente eu vou partir com o caminhão numa situação que realmente eu preciso, né, partir com todo o empenho do caminhão, aí sim eu entro no modo Rock, eu aciono ele aqui, ele aparece para mim no painel. Com o modo Rock, as mudanças de marcha vão ser só em modo semi, realmente faz a partida em primeira marcha, que ele vai acionar a primeira marcha e você mantém aquela marcha ali, ele não vai fazer mudanças automáticas. O interessante do modo Rock é que ele vai fazer um trabalho de embreagem de forma mais severa,
né, para realmente tirar o caminhão daquela situação. Quando eu devo utilizar? Quando realmente for necessário. Então eu utilizo a nossa experiência, né? Então eu utilizo a minha experiência para saber, será que aqui realmente é necessário fazer uma partida com o modo rock? Então se a minha experiência diz que sim, eu utilizo o modo rock e faço a partida. Se caso eu perceba, eu falo assim, não, eu acho que não é necessário, eu posso tentar fazer uma partida sem utilizar o modo rock. Mas se o caminhão sofrer, né, e eu perceber que ele não arrancou, eu não vou forçar mais o veículo. A partir desse momento eu entro em modo rock, ativo ele e faço a partida no caminhão com o modo rock ativado. E quando a gente utilizar o modo rock, a gente utiliza toda a característica de tração. Por exemplo, se for um caminhão 4x2, eu ligo o bloqueio. Se for um caminhão 6x2, eu ligo o bloqueio e também aciono a transferência de carga, né? Então eu aciono, né, o meu suspensor com modo de transferência de carga. Então ele aciona com 8 bar de pressão só, então ele transfere carga para a tração, mas ele não chega a tirar, né, o terceiro eixo do chão. Então ele aumenta o poder de tração do veículo para você fazer a partida, porque realmente o sistema precisa de toda a tração para arrancar naquela situação. E se for no veículo 6x4, aí sim eu vou acionar o bloqueio de diferencial, seja no primeiro estágio ou até mesmo no segundo estágio, né, ativando todo o bloqueio de diferencial. Numa eventual partida com o modo rock acionado, ele pode levantar a frente do chão sim. Isso é uma situação que pode acontecer dependendo da inclinação que você tiver e o quanto de aderência você tem para poder fazer a partida do veículo. Outro ponto importante aqui na parte operacional é o nosso controle de estabilidade e o controle de tração. Por quê? Quando eu estiver com o caminhão e por algum motivo eu for acoplar ele numa carreta que não tenha ABS, é importante eu desligar, né, desabilitar essa função, controle de estabilidade. Então, por consequência, né, quando você desliga um, você está desligando o outro. Nos dois, né, o SC e o ASR, eles estão linkados na mesma ativação, que é o controle de estabilidade e controle de tração. Agora, se o meu caminhão, né, se o S, ele não tem o pacote ADAS, não é necessário realmente desligar o controle de estabilidade. Por quê? Porque o sistema já consegue trabalhar, ele já leva em consideração um eventual, né, acoplamento aí em um semi-reboque que não tenha ABS. Vamos entrar na parte operacional do freio motor. Primeiro estágio do freio motor, ele inibe o modo Eco Road, primeiro ponto. Segundo ponto, target de funcionamento. O target de funcionamento do freio motor no primeiro estágio é 1050 RPM. Então realmente ele faz uma frenagem, mas ele evita ali que o caminhão ele continue ganhando velocidades, tá? Mas nós temos uma performance de freio motor bem mais baixinha, né? E realmente ele faz essa questão de desativação do modo Eco Road, de inibição do modo Eco Road, que ajuda muito. Então na hora da operação, o primeiro estágio do freio motor ajuda muito por essa situação. Segundo estágio, aí ele já aciona, né, o target de operação já na casa de 1800 RPM. Então a rotação quando chega até 1800 RPM ele mantém. Quando ele atinge abaixo de 1800 ele faz mudanças de marcha para poder ganhar a rotação de motor novamente. Então ele já tem, né, algo a mais de freio motor, tá? Então ele faz as mudanças de marcha também tanto em caixa alta como em caixa baixa, tá? A partir do segundo estágio também sem problema nenhum, com a função de parada do veículo. O terceiro estágio a gente já entra na casa de 2000 RPM de target de funcionamento, levando em consideração que 2000 RPM já é target realmente de freio motor, né, de eficiência de freio motor, né, excepcional. Então nós já estamos trabalhando já dentro do regime amarelo, e aí realmente ele já quer realmente parar o caminhão. Então ele vai fazer todas as mudanças de marcha também em caixa alta e caixa baixa, em todas as marchas. E no quarto estágio, né, que é o último estágio, ele já trabalha a partir de 2.200 de target. Então ele realmente já vem ele no limite mais alto ali de rotação de motor, também dentro do regime de freio motor em amarelo. E realmente agora ele já entra com toda a sua, vamos dizer assim, toda a estratégia que ele tem de performance de freio motor. Então você tem aí turbo compressor trabalhando lá, vamos dizer assim, com máxima eficiência para poder fazer freio motor também. O freio motor do S-Way, ele está linkado ao turbo EVGT também, então a gente tem estratégia de turbo para fazer freio motor. Nós temos estratégia, por exemplo, do cabeçote, então ele utiliza cabeçote também para fazer freio motor, e também utiliza também o flip, né? O flip aí de freio motor, ele faz a sua função agora já utilizando toda a eficiência.
E o target máximo, né, do freio motor, a gente chega com uma performance de 620 cavalos de frenagem, tá? Que é uma eficiência excepcional aí de freio motor que veio equipando aí o S-Way. E agora podemos falar também sobre regeneração. O S-Way, ele atende norma de emissões de poluentes Euro 6, e nós temos também aqui no S-Way a questão de regeneração. Só que no caso a regeneração do S-Way é uma regeneração espontânea. Então, ou seja, durante a operação que você faz com o veículo já é suficiente para a gente manter uma temperatura no escapamento em que você consiga realmente fazer uma limpeza do DPF, que é o procedimento de regeneração, tá? Mas a regeneração do S-Way, vamos dizer assim, você vai operar o veículo e você não vai perceber essa regeneração acontecendo, porque a regeneração espontânea, que é feita durante a operação, né, no veículo, ele trabalha com a temperatura do escape. Então nós já temos, né, no S uma temperatura que já trabalha com a temperatura mais alta. Então a partir do momento em que ele percebe que ele precisa fazer uma limpeza do DPF, ele consegue fazer, mudar, né, algumas estratégias, né, de funcionamento e também de freio motor, e o sistema, né, aquece mais o escapamento, chegando numa determinada temperatura, que é a temperatura que eu consigo fazer a limpeza do DPF. Só que existem alguns pontos que é importante a gente levar em consideração. Se por algum motivo eu estou rodando com um caminhão, né, e eu não consegui atingir a temperatura de escapamento para essa regeneração acontecer, eu corro o risco, né, em alguma eventual operação, a luz, né, de regeneração acender para mim no painel. Então aqui embaixo, né, ela aparece no ícone para mim, o ícone de regeneração, o ícone do DPF, né, indicando essa regeneração. E quando essa luz estiver acesa, basta você permanecer com o veículo, né, em operação. Então não desligar o caminhão, pode permanecer com o caminhão na rodovia, numa via expressa, ou até mesmo subir numa serra. A única coisa que a gente não deve fazer é desligar o caminhão, porque você mantendo o caminhão em operação, o sistema ele vai conseguir manter a temperatura do escape, e a partir desse momento ele consegue completar essa regeneração espontânea que o sistema vai fazer. Então, acendeu a luz no painel de regeneração, basta você manter o sistema que ele vai conseguir, né, fazer essa regeneração. Se por algum motivo essa regeneração ela não acontecer, seja porque você desligou o caminhão, ou por às vezes talvez alguma falha, né, no sistema, vai chegar num momento que ele vai acender a luz de indultment, tá? E essa luz de indultment ele vai fazer o mesmo procedimento que nós falamos anteriormente. Então, a partir de um determinado período, quando você fizer desligar a chave e religar a chave novamente, ele entra com corte de performance, então ele vai diminuir 25% de performance do motor. E assim a partir do momento que você conseguir rodar com o caminhão e atingir, né, os pontos de regeneração, ele vai fazer a regeneração e pronto, essa luz vai apagar, e aí você vai voltar até a performance do caminhão novamente, tá? Mas se por algum motivo essa regeneração continuar persistindo e não conseguir terminar, vai chegar no momento em que você vai também limitar a velocidade do caminhão em no máximo 20 km por hora. Então ele também vai indicar para você no painel, indicando essa limitação, né, de velocidade, e aí você vai ter aí, quando você fizer key off, key on, e o caminhão realmente ele vai limitar a velocidade em 20 km por hora. Então é muito importante não chegar a esse ponto. Se o caminhão te indicou regeneração, tá? É um pouco raro, né, isso acontecer. Simplesmente, às vezes, o caminhão, por algum motivo, naquele momento você estava operando muito em cidade, ele te indicou regeneração, mantenha o caminhão em tráfego, mantenha o caminhão em operação, que essa regeneração ela vai acontecer, tá ok? Se caso ela não aconteça, tome cuidado para não chegar no nível de perda de performance e muito menos no perda na limitação de velocidade final do caminhão. Outro ponto, levando em consideração Euro 6, que o S-Way é Euro 6, mas não é só o S-Way, né? Todos os veículos Euro 6. É que ele existe uma situação em que, se você manter o motor ligado, né, de forma ociosa, por exemplo, o caminhão está em marcha lenta, funcionando em marcha lenta. Após 5 minutos com o motor funcionando, ele vai indicar para você no painel e vai fazer a parada do motor. Então ele vai desligar o motor de forma automática. Isso é uma função, né, que também está dentro das normas de emissões Euro 6. Então, se por algum motivo seu caminhão ficar parado na marcha lenta, de modo ocioso, ele vai fazer o desligamento automático após 5 minutos
de funcionamento, tá ok? Caso você não queira que esse desligamento aconteça, você liga, né? Você aumenta a aceleração, né? Tira o motor da marcha lenta do caminhão, ou então quando ele acionar para você essa situação, você acelera o caminhão, indica para o caminhão que você está ali, e aí sim ele vai postergar mais 5 minutos, ou então se você der a aceleração, né, no modo de controle dele aqui, você consegue manter o caminhão em funcionamento, né, com o giro mais alto sem problema nenhum, mas em modo ocioso, após 5 minutos ele desliga o motor. O S-Way, ele vem equipado também com telemetria de fábrica. A telemetria do S-Way é um sistema que monitora todo o funcionamento do caminhão. Então ele está linkado a monitoramento do S-Way, do veículo, dados de viagem, dados do motorista, dados de pontos aqui de painel. E a telemetria do Iveco é Iveco On, tá? O nosso pacote aí de telemetria que vem junto com o veículo. Primeiro ponto de telemetria do S-Way. O S-Way ele nasce junto com esse sistema de telemetria. Então, tanto o sistema de telemetria como o S, os dois eles conversam, né? Eles nasceram juntos. Alguns pontos, né, de telemetria que você consegue, por exemplo, monitorar o motorista em uma determinada rota, aquele veículo na mão de um determinado motorista, talvez na mão de outro motorista, fazer um acompanhamento e posteriormente, se for necessário, fazer um controle, né? Um controle, por exemplo, de perfil de motorista. Esse determinado motorista, o que eu poderia, né, fazer para melhorar a performance dele dentro do S-Way? Então ele é um motorista que utiliza bem freio motor? Legal. Então ele é um motorista que ele utiliza pouco freio motor, então eu já posso dar um treinamento para ele. Ele é um motorista que ele trabalha com giro mais alto, ele é um motorista que ele trabalha com caminhão mais em modo semi-automático. Então eu consigo perceber vários pontos, né, desse motorista para me fazer um treinamento dedicado ao motorista, então dedicado ao perfil daquele motorista. Outro ponto de telemetria do S-Way é que ela deve ser ativada. Ela vem ativa no veículo, mas é necessário, tá, a gente dar um ok para a Iveco, ativando para a Iveco poder monitorar o caminhão também dentro do nosso portal, que é o Iveco On. Então por isso, né, nós temos no checklist, no final do checklist que a gente assina, né, a gente indica os pontos, né, o e-mail de ativação, todos os pontos para o pessoal de telemetria fazer todo esse monitoramento e essa ativação de acordo com o cliente. Então o S-Way ele sai de fábrica com a telemetria, com um pacote livre e também 1 ano de pacote que tem alguns pontos a mais. E depois de 1 ano você tem aí 5 anos de telemetria, tá, livre para você operar o veículo numa boa, sendo que você pode sempre ativar o modo Premium, tá, ou então manter o modo que vem realmente no caminhão, que já é um pacote bem completo. O Iveco S-Way ele conta também com um aplicativo, que é o Iveco On Easy Way. Para você baixar o aplicativo, entre na sua loja de aplicativos, de acordo com o seu telefone, e você pode baixar ele. Você procura por Iveco On Easy Way, baixa no seu aplicativo. Então aqui entramos no aplicativo, né, eu clico nele, aparece para mim Iveco On Easy Way, e aqui eu vou registrar. Então clique em registrar. Aqui eu vou colocar nome, sobrenome, e-mail, país, prefixo, celular, né, empresa, senha, vou criar uma senha, repetir a senha. Vou clicar aqui na privacidade, né? Então eu clico aqui que eu li e aceito as notificações, eu dou meu consentimento, e aqui eu clico em todos os pontos, eu coloco enviar. No meu caso eu já tenho, né? E vou fazer só o login. Após você fazer o registro, você clica em login, e aqui você coloca username, vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Aqui dentro do aplicativo a gente tem as mesmas informações, né, que nós temos no multimídia. Então tenho aqui estilo de condução, veículo, cabine e mídia. Lembrando que a cabine eu tenho que posteriormente, né, ter uma autorização do gestor de frota liberando os controles de cabine, tá? Agora nesse momento que eu tenho o aplicativo disponível para mim, eu preciso conectar o aplicativo ao S-Way. Então como é que eu faço para mim poder fazer esse pareamento? Eu clico aqui não estar conectado, cliquei, e agora eu vou buscar o caminhão. Então esse foi um outro caminhão que eu tinha conectado, eu vou conectar aqui, ó, adicionar novo veículo. Agora eu tenho que, né, manter a chave ligada, a chave está ligada, tá, tudo ok, o caminhão também está estacionado, então coloco o continue, e agora eu venho aqui nesse i, aqui no painel, clico no i, e ele aparece um QR Code.
faço a leitura do QR Code. Então ele está conectando com o veículo, lembrando que o ESSO ele já está, né, com o meu código de motorista lá em cima, então eu posso fazer a ativação sem problema nenhum. Agora basta aguardar a conexão acontecer. Conectar o aparelho ao Iveco, então eu coloco conectar. Identificar condutor, então realmente eu entro aqui agora, né, para identificar o condutor, eu consigo visualizar, né, quem que é o condutor para eu poder fazer a identificação. Coloco continue, não, tacógrafo. Então aqui já está com o meu Qualify. Aqui agora eu pressiono esse botãozinho no painel por 5 segundos e pronto. Agora eu já estou conectado, tudo certo. Agora eu dou um OK. Pronto, então estou com o veículo conectado. Agora eu já tenho controle, né, de alguns pontos do caminhão. Por exemplo, o multimídia. Eu posso desligar o multimídia, igual eu fiz aqui, né? Então posso ligar o multimídia. Eu posso aumentar o volume, diminuir o volume, colocar em mudo, né? Eu posso mudar a estação de som, né? Entre outras funções que eu posso fazer aqui também, tá? Por exemplo, estilo de condução, eu consigo pegar as pontuações aqui também, né? Igual nós vimos aqui no multimídia, eu consigo pegar ele por aqui. Consigo, por exemplo, veículo, assistência remota, atualização over-the-air, assistência sem parar também, informações do veículo. Por exemplo, vamos lá, assistência sem parar, eu tenho a mesma solicitação, basta eu dar sequência nela aqui. Vamos lá, vamos entrar aqui, ó. Por exemplo, cabine. Aqui, janelas, por exemplo, eu não tenho ainda a autorização, então posteriormente o gestor de frota ele vai entrar no Iveco On e vai fazer a liberação de janelas, né, e também para trancar e destrancar o veículo, tá ok? Então aqui eu vou cancelar a solicitação nesse momento. Então pessoal, utilizando o aplicativo, é importante que a gente pode fazer, por exemplo, a função RAS, né, que é assistência remota. Assistência remota é após o contato que eu faço com o pessoal da assistência sem parar, que é o nosso centro de atenção ao cliente Iveco, tá? Então você pode ativar, por exemplo, o assistência sem parar, tanto pelo aplicativo, como pelo multimídia, como também ligando no 0800, tá? E a partir desse momento que você conversa com o pessoal da assistência no stop, que é o pessoal do centro de atenção ao cliente Iveco, eles podem solicitar, por exemplo, para você, né, a ativação do sistema do modo remoto, né, que é a assistência remota, que é o RAS, e a partir daí eles vão acessar o veículo, tá? Então, para você acessar, né, o RAS, né, lembrando que rapidamente a gente clica aqui para a gente iniciar, por exemplo, a sessão e gerar, né, o código para eles acessarem. Mas isso aqui é tranquilo, porque a gente vai estar com o pessoal da assistência sem parar e eles passam para a gente todo passo a passo. E aí está o número para eles conseguirem, né, acessar o veículo. É importante lembrarmos que o caminhão, né, ele vem de fábrica abastecido com, né, pouco combustível. Ao sair com o caminhão da concessionária, para no próximo posto de combustível para fazer o abastecimento de óleo diesel S10 e também do Arla 32. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrega técnica e tenham uma ótima experiência aí com o Iveco S-Way. Bom trabalho, bom dia a dia para vocês aí. Um abraço.